Então vamos de primeira pauta, que é: o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a transferência em até 24 horas do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para uma cela na Papudinha, no complexo da Papuda. Ele está preso atualmente, Vorcaro, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde março deste ano. A permanência no local havia sido autorizada para facilitar o contato com advogados durante negociações de acordo de delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. As propostas apresentadas pela defesa foram rejeitadas pelas autoridades, que consideraram falta de avanço em relação às investigações. Com o fim das negociações, a Polícia Federal solicitou a transferência sob o argumento de que a sala atual é destinada apenas a presos de passagem. Vorcaro responde por prisão preventiva sem prazo definido e deve ser encaminhado ao sistema prisional do Distrito Federal. Doutor Caivano, eu começo com você e eu queria a sua visão geral, disso tudo. O que deve acontecer agora com Daniel Vorcaro indo para Papudinha? Ele, por exemplo, tem chance de apresentar uma terceira delação ou azedou para o Vorcaro? Não existe limite, né? A lei não impõe um limite de apresentação da delação. Agora, me parece que está ficando cada dia menos provável ele conseguir convencer não só o André Mendonça, que entra no final, mas principalmente a PGR e a Polícia Federal. E note o seguinte, né? A falta de credibilidade dessas duas instituições nesse momento me assustam mais do que a possibilidade ou não dele apresentar uma terceira delação. E por quê? Porque, eu não vou queimar a pauta, mas você falou do outro que está preso também, que apresentou uma delação e não foi aceita pela PGR. Não foi aceita por quê? Se ele apresenta nomes, dados e provas, por que ela não é aceita por uma instituição como a PGR? Então, já que as duas estão trabalhando lateralmente, né? Até eu sempre falei isso aqui, é uma questão do André Mendonça para evitar uma nulidade futura. Então, para que um não diga, eu não avaliei, ou o outro diga, não, eu avaliei e neguei. Então, ele pôs as duas instituições trabalhando lado a lado. Até porque ambas geraram inquéritos investigativos contra esses acusados. Então, me parece aí uma luta de bad cop, good cop, né? Aquela coisa do bom policial, do mal policial, mas nesse momento não está adiantando. A minha dúvida é por que o Vorcaro está na Papudinha, que seria uma cela especial para alguém formado em direito, com OAB ativa, que hoje é a única categoria, e isso eu falo com pesar. Toda vez que eu tenho oportunidade eu falo desta maneira, é com pesar, que exista uma classe de seres humanos que possam ficar em cela especial. Eu não estou entendendo por que o Vorcaro está. É porque ele tem muito a falar e de repente pode acontecer alguma coisa na cela comum? É isso que me parece. Então vamos delatar. Uma das coisas que o doutor Caivano levantou é essa questão, por que a Papudinha justamente, e aí eu passo para o Adriles, o que se cogitou um pouco era o medo do Vorcaro sofrer um certo tipo de abuso dos outros presidiários, estando num presídio mais aberto e comum. Qual é a sua opinião em relação a esse assunto? Será que é por isso mesmo? Qual é a sua expectativa também em relação da transferência do Vorcaro? Isso chama-se privilégio. Qualquer preso, qualquer criminoso condenado que está encarcerado, ele sofre exatamente um risco grave de ser atacado por outros criminosos, quer seja de facções competidoras, quer seja pelo teor do crime. Por exemplo, estupradores, eventualmente, têm uma grave ameaça de serem linchados dentro do próprio presídio. O Vorcaro não é diferente. Acho que o Vorcaro teria até privilégios pela quantidade de dinheiro que tem, seria saudado com uma possibilidade de resgate da autonomia financeira de muitos presos. Eu acho absurdo. Primeiro, ele não tem formação universitária, ele não deveria ter essa regalia, esse privilégio, e eventualmente ele já devia estar na Papuda há muito tempo. Por que estaria numa prisão especial? A delação premiada pressupõe exatamente o cerceamento total da liberdade da pessoa de ir e vir e não cometer sucessivos crimes. Agora, e não adianta nada, ô Maria, você querer resguardar o Vorcaro de um potencial lesão, até porque o sicário, o assessor primeiro para falcatruas e intimidações agressivas a outras pessoas, tudo indica que, de alguma forma, o suicídio dele foi a coisa mais estranha do mundo. Ele não foi vigiado
pela Polícia Federal, que era um homem de alta periculosidade, de alto teor informativo, e aí tem suspeitas até que ele teria sido suicidado. Ou seja, se alguma coisa for acontecer a Vorcaro, vai ser da sapiência de todo mundo. Ou seja, mais uma vez a delação dele foi rejeitada. Eu acho, inclusive, doutor, que é uma brecha na nossa legislação, que eventualmente as pessoas possam dar sucessivas ofertas de delações premiadas, né? Até o André Mendonça chegou a falar, me deram várias ofertas de delação premiada. Isso é um absurdo. Como é que um advogado chega e vai negociar uma delação? Se um criminoso sabe da verdade, ele tem que expor a verdade total, absoluta e restrita dos fatos. Ele não tem que poupar alguém. Até porque boa parte da delação do Vorcaro já foi colocada, em princípio, para todo mundo ver. Ele deu 130 milhões de reais para o Alexandre de Moraes fazer lobby da defesa dele, o que é uma coisa, no mínimo, imoral. Ele deu milhões de reais para o senhor Dias Toffoli construir o seu resort, ou seja, ele não precisa nem delatar muita coisa, ele precisa só verificar, dar o aval da veracidade. Negociar delação premiada é coisa de bandido, e bandido não deveria ser lícito um bandido negociar com a própria justiça. Isso é completamente fora de propósito para mim. Agora, pegando um gancho no que o Adri disse, Luiz Arthur, passa a bola para você. Sabemos desses contratos milionários que ele tinha com pessoas importantes. Por exemplo, contratou Guido Mantega, Lewandowski e afins para conseguir chegar mais perto da presidência da República. Contratou ali um contrato de quase 130 milhões de reais para ter ali a proteção do Alexandre de Moraes. Podemos dizer que esses contratos foram para o beleléu e realmente não serviu para nada, porque até agora ele está pagando um preço, né? Em tese, se ele contratou alguém tão poderoso, era para livrá-lo dessa, não? Maria, eu acho que ele contava, na verdade, com uma proteção para sequer ter sido preso, né? Então, talvez ele esteja surpreso de ter sido preso, apesar de ter gasto milhões e milhões e milhões comprando acesso a poder lá em Brasília. Não está sobrando quase ninguém, hein? A gente sabe que ele comprou esquerda, centro, direita, comprou executivo, legislativo, judiciário, comprou Polícia Federal, comprou Ministério Público. Faltou alguém ele ter que comprar? Não sei se faltou. Acho que em termos de órgão não faltou nenhum, né? Agora vamos ver os que vão sobrar. Agora, a cada semana que passa, Maria, ele vai perdendo valor, porque a Polícia Federal vai vazando novos dados das investigações dos celulares, então o que ele tinha para contar, a Polícia Federal vai extraindo no celular. Passa uma semana, extrai outra coisa, ele perde mais uma oportunidade de contar algo. Daqui a pouco ele não tem nenhuma novidade para contar, portanto a delação acaba não fazendo nenhum sentido. Além disso, eu acho que nem os advogados dele aguentam mais. Ele já trocou 30 vezes advogado, não tem mais credibilidade nenhuma. Talvez ele tenha que primeiro, não é convencer o André Mendonça, nem a Polícia Federal, nem o PGR. Ele tem que começar convencendo os advogados dele, que ele tem algo a dizer. Porque essa terceira delação vai servir para quê? Para nada. Então, Vorcaro, é o seguinte, ou você fala tudo o que você sabe, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal, é contrato de 129 milhões, é resort, taiaiai, assim por diante, ou você fala tudo ou fica bofando na papudinha. Bárbara, encerro com você essa pauta. E assim, o Vorcaro é um cara que vivia no luxo máximo. Tinha apartamentos bilionários que tinham metragem de milhões de metros quadrados. E agora vai para Papudinha, já deve estar por lá. Como é que é para um homem desse estar numa situação assim agora, né? O que você acha que a gente pode esperar dos próximos capítulos? Você acha que isso vai ser um ponto ali de inflexão para ele acabar cedendo e delatando, falando o que ele sabe? Não necessariamente. Eu acredito que ele tenha achado que a compra que ele fez de tantas pessoas, de tudo do Brasil, STF, comprou parlamentar, enfim, eu acredito que ele tenha achado que ele estaria completamente blindado e isso não necessariamente vai fazer com que ele delate. Inclusive, as delações foram ínfimas. O que tem sido encontrado pela Polícia Federal tem dado muito mais respaldo jurídico do que a própria delação dele. E existem outros Vorcaros, tá? Em contato em Brasília, outros tipos de fraude. Isso não vai acabar aqui também, né? Não numa esfera tão violenta quanto a que ele fez, né? Tão voraz quanto a que o Vorcaro fez, mas existem sim, né? É que ainda não chegou ao limite total de quebra total do Brasil, mas existe, visto pelo Banco Digimais, que agora está aparecendo também outra fraude, né? Que é o banco do Pastor,
do bispo Edir Macedo, e não vai parar porque, segundo vários especialistas, inclusive, que eu converso, esses já são mecanismos utilizados por outros bancos, tá? Só que em menor esfera. Então, o Banco Master não foi o único a cometer esse tipo de fraude. Então, esse volume de fraude só aconteceu porque é um sistema que colabora com esse governo, que é guloso e megalomaníaco tanto quanto o Vorcaro, e para se ver a percepção das pessoas. As pessoas não conseguiram ainda entender o tamanho dessa fraude, o tamanho do nível de corrupção do Brasil, e o Lula ainda aponta nas pesquisas com um percentual um pouquinho maior que o seu adversário político, e se isso continuar por mais 4 anos, você pode apostar que também não vai parar de aparecer outros esquemas de corrupção de bancos. É verdade. Doutor Caivano pediu a palavra. Para passar para a nossa audiência, né? Porque eu levantei a questão de por que ele estaria na papudinha, né? Eu não lembrava, então fui dar uma outra olhada na 2.850, no artigo 5º. São direitos do colaborador. E aí no inciso 6º está o seguinte: cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. Então ele está separado, literalmente, Ele isolado. pode escolher onde que ele vai passar seu período. Não, mas como ele está preso em carceragem. Brasília, né? E o presídio federal lá conta com esse... na verdade, é um batalhão da Polícia Militar, né? Contíguo lá ao complexo. E aí eles ficam em celas individualizadas. Tá.